Sou Hélio de Menezes Silva. Estamos estudando a série Uma Vez Salvo, Sempre Salvo, de 21 videoaulas e que eu adaptei livremente de um sermão do pastor Steven Anderson. Juntos, eu e você, já fizemos 17 estudos. Recomendo que os seus amados os façam no canal www.youtube.com/c/sstttel, tudo emendado, na playlist criada Soteriologia 2. Comecemos então agora o 18º estudo de número 17, com o título Sempre Salvo, 17/21, Respostas a Mateus 24:13. Na tribulação serão libertados os que suportarem até ao fim. Então leiamos Mateus 24:13. Na CF, Almeida Corrigida Fiel, nós temos, e a tradução está perfeita, nós temos: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. A tradução está perfeita, todas as palavras aqui são possíveis no dicionário. O que há errado é que muita gente tem um entendimento errado de algumas palavras. Por exemplo, a palavra salvo pode, em grego, significar salvação eterna, pode significar cura de uma doença, pode significar preservação em vida. Na LTT, que também está perfeito, mas eu procurei usar palavras que reflitam melhor o contexto. Vamos estudar depois disso. Então, na LTT temos Mateus 24:13. Aquele, porém, havendo pacientemente suportado até ao fim, o mesmo será livrado. Então, nos provocam mais ou menos assim. Veja bem esse verso. Para vir a ser salvo, coisa a ser conhecida somente no futuro, para os arminianos e calvinistas, e para escapar do inferno, você tem que perseverar até o fim, senão vai terminar no inferno. Então vive nos provocando, nós não precisamos ir até eles, mas eles vêm diariamente até nossas igrejas e pegam os novos crentes e procuram colocar dúvidas e tirar a certeza de salvação que a Bíblia e o Espírito Santo lhe deram. E provocam dessa maneira, usando esse versículo. Mas vejamos o versículo 22. Para a gente entender, nós estamos no versículo 13 e vamos no mesmo capítulo e ver o verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Diz Deus, mandou Deus escrever. É a palavra de Deus. E se não fossem abreviados aqueles dias, não seria salva. Vou fazer uma interrupção. O que é que não seria salva? Vamos continuar. Não seria salva nenhuma carne. Olha, não está falando alma. Não seria salva nenhuma carne. Para benefício, porém, dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Neste verso 22, eu lhe pergunto: estamos nós falando de pessoas indo para o céu, quando dizemos salva? Olha, se não fosse abreviado aquele dia, não seria salva nenhuma carne. Estamos falando de pessoas indo para o céu, quando dizemos salva nenhuma carne? Não. O que é que Deus está ensinando? Deus está ensinando sobre a carne ser salva, o corpo físico. Ele disse: se aquele dia não fosse abreviados, não sobraria sobre a face da terra um homem vivo, um animal, um mamífero, uma ave, um inseto, tudo morreria. Há diferença entre a carne ser salva e a alma ser salva? Absolutamente sim. 1 Coríntios 5:5 diz: abandonarmos o tal a Satanás para dentro da destruição da carne.
para o resultado de o espírito ser preservado dentro do dia de o Senhor Jesus. Oh, meu amigo, meu querido, meu amado amigo, veja a diferença. Um crente em pecado aqui é entregue a Satanás para a destruição da carne, o corpo físico. Mas o espírito será preservado para o dia do Senhor Jesus. A carne e o espírito são duas coisas diferentes. É extremamente desonesto, mal, uma pessoa usar essa passagem para ensinar que obras são indispensáveis para ou a salvação inicial, como fazem os católicos, dizem isso, ou para a preservação, como fazem os católicos e todos os arminianos. É desonesto, é malévolo, não é de Deus essas pessoas que chegam até você e dizem, olha, você tem que até o fim perseverar fiel, absolutamente fiel, e cada dia mais santão, mais sem pecadões, de que não se arrependeu e também não pediu perdão antes de morrer. Para você vir a ser e ter certeza de ser um dos salvos somente na hora da morte, para sempre. É engraçado. A Bíblia e nós, os crentes bíblicos, nós cremos que a salvação foi efetuada no passado de uma forma definitiva. Da mesma maneira que eu sei com certeza que eu sou filho de Maria do Carmo de Medeiros Silva e de José Silva Filho. Para sempre, eternamente, na eternidade inteira, vai valer esse fato, não pode ser desfeito. E eu creio e tenho certeza que no dia 29 de julho de 1974, ali eu fui salvo. Então, salvação é uma coisa no passado e definitiva e que imutável, não pode ser mudada, não pode ser perdida, é uma coisa do passado, garantida por Deus, é obra de Deus, é preservada por Deus. Mas para o arminiano e o calvinista, salvação é uma coisa a ocorrer no futuro. Essa é a grande diferença. Na Bíblia é uma coisa no passado e já definitiva. Então, voltando. O verso aqui está falando sobre a carne ser salva. A carne continuar a ter vida física e saúde. Não está falando sobre a alma ser salva. A alma ter a vida espiritual que dura para sempre, a vida eterna. Outro exemplo de que o verbo salvar em grego nem sempre se refere à salvação da alma, mas pode se referir à salvação da vida e da saúde da carne, pode significar curar, etc. Outro exemplo. Quando Pedro estava se afogando, qual foi a súplica que ele fez ao Senhor? Nós encontramos isso em Mateus 14:30. Senhor, salva-me! Oh, é tão simples. Foi naquele momento que ele pediu para sua alma ser salva para sempre? Não. Ele está falando sobre salva-me fisicamente do afogamento, salva-me da morte física. Salvação aqui é salvação física. E quando Mateus 24:22 diz, não seria salva nenhuma carne, para benefício, porém, dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Agora eu lhe pergunto, que dias? Os dias da tribulação. São aqueles dias que vão ser abreviados. A pergunta que começa Mateus 24 é a pergunta dos apóstolos. Olha aqui as pedras, que templo bonito, onde tem um edifício tão bonito no mundo. E Cristo diz, mas isso tudo vai ser destruído. Então eles perguntam, quando virão esses dias e quando tu virás para reinar? Então a resposta, Mateus 24 e 25, todos inteiros, do primeiro ao último versículo desse 12 capítulos, Deus dá detalhes da tribulação. Então subamos agora para o versículo Mateus 24, verso 9, para ver o contexto. 24:9 diz, então, durante a tribulação, vos trairão, e entregarão à aflição, e vos matarão,
e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso não soa como se fosse a carne, a vida física de alguém que estivesse em perigo? Soa isso a seus ouvidos e a sua mente e o seu coração purificados por Deus, o coração de um crente, soa isso como perda de salvação? Não, o versículo está falando sobre morte física. Agora, então vamos ler tudo, os versículos de 9 até 13. Vou ler. Verso 9, então vos trairão e entregarão à aflição, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos serão escandalizados, e uns aos outros trairão e entregarão e odiarão uns aos outros. Verso 11. E muitos falsos profetas serão levantados e enganarão, farão extraviar muitos. Verso 12. E por ser multiplicado o desprezo às leis, que é a iniquidade, esfriará o amor de muitos. Verso 13. Aquele, porém, havendo pacientemente suportado até o fim, o mesmo será livrado. Então, o contexto é de perseguição física, morte física, e o aviso é aquele que perseverar, que sobreviver, que ficar firme na fé e sobreviver, conseguir chegar até o fim, esse vai ser libertado daquele sofrimento, vai ser livrado da morte. Havendo pacientemente suportado, o quê? Até o fim de quê? Resposta: havendo pacientemente suportado até o fim deste período em que as pessoas estarão sendo fisicamente mortas por amor a Jesus Cristo, por amor àqueles que eles têm como Salvador, Dono, Senhor, o Criador, o Deus onipotente. O período das pessoas estarão sendo entregues às mãos das autoridades, onde o amor das pessoas estará esfriando e as pessoas estarão em perigo físico, um tempo de grande tribulação como nunca houve desde o começo do mundo até esse tempo, nem nunca jamais haverá depois. Esse é o contexto de Mateus 24. Nós não estamos, o mundo é mau. Nós temos algumas perseguições, perdemos o emprego, etc. Somos ridicularizados num canto. Mas nós não estamos sendo perseguidos em massa, com cães, com metralhadora para nos exterminar. Isso vai acontecer aos que forem salvos depois do arrebatamento, durante a tribulação. Então, o claríssimo ensino aqui é que a carne será salva. O que é que isso significa? Isso significa que na tribulação, se alguns poucos, talvez 1% dos crentes lá convertidos conseguirem sobreviver à seca mundial, à fome mundial, às pestilências mundiais, aos terremotos mundiais, às guerras mundiais, às decapitações em massa, se conseguirem sobreviver e se perseverar até o fim, então eles serão fisicamente salvos. A ameaça é física, a ameaça é ao corpo, a salvação é do físico, a salvação é do corpo. O contexto aqui não é salvação eterna para ir para o céu, é salvação do físico para continuar vivo aqui na terra. De vez em quando, algum arminiano mais raivoso me diz por escrito, mais ou menos assim: Hélio, estou lhe avisando, se você cair em gravíssimo pecado, você então estava salvo, mas perderá a salvação que você tinha. Se depois você morrer sem ter tempo de se arrepender desse pecadão, e sem ter tempo de pedir perdão a Deus, sem ter tempo de ser novamente salvo e convertido, saiba você, que você está frito,
que irá para o inferno eterno, aleluia, amém, diz ele. Mas de vez em quando, algum calvinista mais extremado, nem todos são, e mais raivoso, me diz também por escrito, algo que tem o mesmíssimo efeito, mais ou menos assim: Hélio, estou lhe avisando, se você cair em gravíssimo pecado e morrer sem ter tempo de se arrepender e também de pedir perdão a Deus e de ser perdoado, e isso terá provado que você nunca foi um eleito, você nunca creu, você nunca foi um salvo. Você saberá que está frito, que irá para o inferno eterno. Aleluia e amém, diz ele. E o calvinista extremado, nem todos o são, também fica muito raivoso com o arminiano. E os dois estão dizendo que se eu não for perfeitamente santo, vou para o inferno, mas eles brigam quanto ao motivo. E o calvinista diz ao arminiano: alto lá o arminiano. Ante essa situação toda, o certo é dizer que Hélio nunca foi um eleito, nunca foi um salvo. Somente imaginou ou fingiu que tinha crido e sido salvo. É por isso que ele saberá que está frito e que irá para o inferno eterno. Aleluia, amém, diz ele. E o calvinismo também passa longe de espelhar a Bíblia com total exatidão. E o que acho pior é que nele, o pobre calvinista extremado nunca realmente pode ter 100% mesmo, de certeza se foi salvo. Pois ele não pode garantir que ele vai perseverar fiel e santo até o último segundo de vida. Por exemplo, ele pode se irar tanto que matará uma pessoa. Então virá a polícia e lhe dará um tiro mortal. E ele, para não cair nas garras da polícia, ele ia morrer com alguns dias, mas ele prefere engolir uma granada e explodir para morrer logo. Ele pode garantir que isso não vai ocorrer? Se a salvação dele depende disso, e se ocorrer? Então ele diz assim: hipoteticamente, um eleito não perde a salvação. Mas você perguntar, você tem certeza que você é um eleito? Ele vai dizer: bom, eu só vou saber na hora da morte. Se eu perseverar até o fim, é porque eu sou um eleito. Se não perseverar, é porque eu não sou. Estão dando a mesma coisa, coitado do arminiano. Mas o crente humilde, que aceita literalmente cada palavra da Bíblia, sem complicação, sem cair no sistema religioso de uma denominação, que toma a Bíblia literalmente em seu contexto, é claro, afirma e dá segurança. Meu querido amigo, você lembra da ocasião em que você se arrependeu do seu pecado, você pediu perdão a Deus, que depositou sua fé em Cristo, que invocou seu nome e o confessou como seu pessoal único e todo suficiente Salvador, Senhor, dono, controlador, Rei e Deus? O Espírito Santo dentro de você testifica esses fatos. O Espírito Santo diz a cada pergunta dessa: sim, eu me arrependi, sim, eu pedi perdão a Deus, sim, eu fui salvo. O Espírito Santo dentro de você testifica esses fatos. Então você sabe que não deveria, mas você pode cair em pecado. Pode sair ou ser disciplinado ou até expulso de sua igreja local. Deus pode tirar seus galardões e coroas e prêmios. Em amor, Deus pode o disciplinar cada vez, paulatinamente, cada vez mais severamente. O instruir até por muito, muito doloroso castigo. Deus pode até lhe tirar a vida física, mas você ainda estará salvo. Se você acredita na Bíblia literalmente, eu poderia lhe citar até de cor dezenas de versículos onde tem literalmente a palavra salvo, vida eterna, creu, nunca será arrebatado da mão do meu Pai. Você pode desistir de Deus, você pode ser infiel a Deus, mas Deus nunca vai ser infiel à promessa que Ele fez.
Deus nunca vai desistir de você. Você é fraco, Deus é onipotente. A salvação está nas mãos do Deus onipotente, não nas minhas mãos frágeis. Essa é a infinitamente doce, infinita segurança que dura para sempre do crente. Uma vez salvo biblicamente por ter crido de forma bíblica no Cristo da Bíblia, então sempre salvo através da preservação, cooperação, poder e força e fidelidade unicamente de Deus, sem nenhuma participação de 0,001% minha. Os odiadores dessa doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, vão tomar Mateus 24, que é uma passagem sobre a tribulação, e sobre morte física, sobre perigo físico, e sobre libertação física, e vão distorcer pela vez tudo isso, e lançar sobre a sua cabeça. Vão transformar o verso em um ensino que não provém do contexto. Uma pessoa que vem a você e toma esse verso, aquele, porém, havendo pacientemente suportado até o fim, o mesmo será livrado, Mateus 24:13. Então ele vem até você e impede de você ver o que vem antes, dos versos que vem antes, e o que vem depois desse verso. E o isola do seu contexto correto. E quase parece que a interpretação calvinista, quem morrer em pecado é porque nunca foi salvo, até parece que está certo. O que é a inspiração arminiana que diz, o crente que morrer em pecado perdeu a sua salvação? Perdeu. Um diz que nunca teve, outro diz que teve e perdeu. Parece que está certo. Se isola o versículo de todo o contexto. É por isso que você tem que ler a Bíblia literalmente, sim, mas sempre considerando cada versículo dentro do seu contexto. E é por isso que qualquer que toma esse verso isoladamente e o cita isoladamente e propositadamente faz de tudo para você não examinar nem antes desse verso nem depois dele, não examinar o contexto. Ou então o ignora. Você pergunta, mas aqui antes não diz isso, aqui depois não diz isso, e ele fecha os ouvidos e ignora. Essa pessoa é um propagador de uma mentira. Portanto, se faz isso conscientemente, não faz porque fizeram a lavagem cerebral nele, se ele faz conscientemente, ele é um mentiroso. Qualquer pessoa que ensina para vir a ser salvo no futuro e só se vai saber no dia da morte, você tem que aguentar até o fim e morrer com um certo altíssimo nível de fidelidade e santidade, somente assim é que você poderá ir para o céu, é um propagador de uma grande e terrível mentira. Talvez a maior mentira que possa ser pregada por um pregador, por um crente a outro ser humano, é essa mentira, que a salvação é fé mais obras. A preservação é fé mais obras. Portanto, se ele prega isso conscientemente, não é porque foi apagada a memória dele no sistema religioso, se ele faz isso, é um mentiroso. Porque não é isso o que a passagem, o capítulo 24, ensina quando tomado por inteiro. O que o versículo diz é que todo homem, o que ele ensina, melhor dizendo, todo homem que estiver na grande tribulação, e ali foi salvo, ele não era salvo, não participou do arrebatamento, não era um verdadeiro salvo, não participou do arrebatamento, e ali foi salvo, e pacientemente suportar até o fim da tribulação, então a sua carne, o seu corpo físico, a sua carne será salva de ser morta, e ele será libertado do perigo e sofrimento. Todo o sistema do anticristo estará ferozmente perseguindo e caçando o crente que existiu durante a tribulação, salvo depois do arrebatamento, e tentando matá-lo. E ele estará sujeito a esse mortal perigo
e terá que suportar essa feroz perseguição. Se ele sobreviver, então seu corpo será libertado desses terríveis perigos e apertos de sofrimento. Deus abençoe seu entendimento, irmão.